lá então, galera. Deixa eu ver se... Eu tirando o fone, continua tranquilo para vocês ou piora muito o som? Tranquilo. Igual? Tá, vamos aumentar um pouco aqui. Apareceu o slide? Sim. Isso. Então, beleza, pessoal. Vamos começando e hoje a gente vai falar, então, do manejo da asma aguda, né? Ou seja, da crise de asma, da exacerbação de asma. É um tema bem importante, né? Que vai estar no dia a dia aí de qualquer médico que for trabalhar, seja numa UPA, num pronto atendimento, numa UTI, enfermaria, tanto com pediatria como também com clínica médica, né? Uma coisa relativamente muito frequente. O tema da aula não vai abordar ali a asma como uma doença crônica, aquele tratamento entre as crises, né? O tratamento profilático propriamente dito, mas sim a exacerbação mesmo, né? Aquele paciente que a gente vai ter contato numa unidade de pronto atendimento. Acho que fiquem bem à vontade, tá, pessoal, para perguntar. Às vezes eu falo um pouco rápido, para pedir para voltar em algum slide, retomar algum raciocínio ou esclarecer. Não precisa ter cerimônia, não. A gente está aqui para tentar ajudar, né? Uma fase bem importante agora de quase formatura, né? Então, acho que todo o conhecimento é válido, que a gente puder ajudar vocês, estamos aqui à disposição. E se der algum probleminha aí, áudio, imagem, qualquer coisa, vocês já avisem, tá bom? Ou no WhatsApp, ou por aqui mesmo. Bom, galera, só para introduzir, né? Quando a gente fala em asma, a gente está falando em uma doença inflamatória crônica, que é caracterizada por hiperresponsividade, né? Ou hiperreatividade das vias aéreas inferiores. Essa inflamação, com essa hiperreatividade, ela vai gerar o que a gente chama de limitação ao fluxo aéreo, uma dificuldade ao fluxo de ar, e essa limitação vai ser revertida total ou parcialmente com broncodilatadores. Ela vai se manifestar por episódios de agudização, né? Por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse, que vão variar em intensidade ao longo do tempo. É uma doença heterogênea que vai resultar aí de uma interação complexa entre fatores genéticos, exposição ambiental, fatores específicos, né, fatores hereditários. Então, tem uma gama de situações que vão contribuir aí na patogenia, né, do quadro de asma, do paciente que evolui com asma como doença crônica. É a doença crônica, inclusive, mais comum da infância, uma causa frequente de hospitalização, uma causa frequente de internação em UTI, de faltas escolares, inclusive de mortalidade, né? Infelizmente, algumas crianças e também adultos ainda morrem por asma, e isso é muito triste porque é uma doença que tem tratamento, é uma doença que é necessário que tenha disponibilidade de um controle adequado, de uma prevenção adequada. Claro que existem casos desafiadores, mas, de maneira geral, hoje em dia, com novos estudos, com a tecnologia, a gente consegue controlar bem essa doença. Essa nomenclatura asma aguda, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque é uma doença crônica, né? Como assim, asma aguda? Mas quando a gente fala de asma aguda, a gente está falando de um episódio caracterizado por uma piora dos sintomas e da função pulmonar usual do nosso paciente, né? Então, a terminologia varia, mas quer dizer basicamente essa piora da sintomatologia. Então, tem gente que fala exacerbação de asma, ataque de asma, crise de asma, mal asmático, né? Então, isso quer dizer aquele paciente que vivia ali num basal, uma tosse noturna, às vezes uma dispneia aos grandes esforços, está controlando ali no ambulatório, mas em algum momento, por algum fator específico, ele apresentou uma piora da tosse, do desconforto respiratório, da função pulmonar, da ausculta pulmonar, e isso fez com que ele procurasse algum atendimento. Essa agudização, obviamente, ela pode acontecer em pacientes já com diagnóstico prévio,
Então, o paciente já portador de asma, que usa corticoide inalatório, que usa beta-2 agonista de longa duração e que acabou desencadeando, entrando em uma exacerbação, ou em pacientes que não sabem que são asmáticos, né, ou que tiveram aí alguns episódios de broncoespasmo, mas que nunca foram caracterizados, investigados adequadamente e receberam o diagnóstico de asma, né? Então, as duas coisas podem acontecer. E as exacerbações costumam ser desencadeadas por alguns fatores, alguns gatilhos. E quais são esses gatilhos, professor? São vários, né? E isso vai depender muito do fenótipo, de como cada criança evolui, né? Do fenótipo de cada criança. Um dos principais são as infecções respiratórias virais. Então, o paciente que teve um resfriado ou uma gripe, né, uma infecção por adenovírus, coronavírus. Às vezes, num paciente não asmático, vai ficar um resfriado ali, uma coriza, espirro, tosse, 4 a 5 dias, beleza. No paciente asmático, essa infecção pode desencadear, levar a uma crise de asma, né? Exposição a alérgenos. Então, paciente que fez uma faxina em casa, teve um contato com ácaro e acabou evoluindo com a exacerbação, pólens, animais domésticos, uso de alguns medicamentos, né? Começou a tomar um antibiótico e apresentou crise, algum alimento. Poluição do ar, atividade física, mudanças climáticas, distúrbios psicossociais e a má adesão ao tratamento. Então, tudo isso são fatores que podem desencadear uma exacerbação, uma crise de asma. Até aqui, pessoal, essa exacerbação, essa introdução, tudo em paz? Tranquilo? Beleza. Agora a gente vai falar da fisiopatologia, que é um dos entendimentos mais importantes aí para vocês entenderem tanto as manifestações clínicas como o tratamento, tá? Quando a gente fala da crise de asma, a gente está falando de 3 fatores principais na fisiopatologia. Uma inflamação brônquica, tá? Então, é uma doença inflamatória, a gente viu, e essa inflamação está presente na exacerbação. Broncoespasmo, né, ou broncoconstrição, que é a contração do músculo liso brônquico, e um excesso na produção de muco, tá? Então, na foto aqui embaixo, a gente vê uma via aérea normal, né, sem broncoespasmo, com uma quantidade normal de muco, com a musculatura relaxada, e uma via aérea de um asmático, né, representando aqui esse broncoespasmo, esse excesso de muco. Tudo isso vai gerar um edema nas vias aéreas. Então, pensa num tubo ali que vai levar o ar e trazer o ar. Se isso está edemaciado, ocorre o que a gente chama de obstrução ao fluxo de ar. Tem um aumento da resistência ao fluxo aéreo. Tem uma maior dificuldade do ar entrar e do ar sair. Então, o alvo do nosso tratamento vai ser esse broncoespasmo, esse muco, essa inflamação, para tratar, abordar as causas, né, da piora do paciente. Mais uma representação, uma via aérea normal, tranquilo, o ar entra e sai com facilidade, e uma via aérea durante a sintomatologia. Essa via aérea está estreitada, está edemaciada pelo broncoespasmo, pelo muco, pela inflamação. Isso gera uma obstrução ao fluxo de ar. Por isso que a asma é o protótipo de uma doença obstrutiva das vias aéreas inferiores, diferente da pneumonia, que é uma doença restritiva. Então, essa obstrução de vias aéreas levando a uma limitação ao fluxo de ar, tá? Essa obstrução ao fluxo de ar, então ela gera um aumento da resistência ao fluxo de ar, uma maior dificuldade para o ar entrar e sair, e esse aumento da resistência é principalmente na expiração. E tudo isso vai gerar, então, aos sibilos, a um aumento do trabalho respiratório, porque para vencer essa resistência, essa obstrução, a musculatura respiratória, diafragma, musculatura subcostal, vai precisar trabalhar mais para vencer a obstrução e para o ar chegar dentro do alvéolo. Um tempo expiratório prolongado, o ar demora para sair. Então, o ar entra e demora para sair, né? O paciente
E isso, esse tempo expiratório prolongado, vai gerar o que a gente chama de aprisionamento de ar, ou um air trapping, né? E uma hiperinsuflação. O ar entra e não sai completamente. Ele entra de novo e não sai completamente. O pulmão vai ficando hiperinsuflado. Também podemos ter uma alteração na relação ventilação-perfusão, com queda de saturação, e até na interação cardiopulmonar, que pode se manifestar com o pulso paradoxal que a gente vai ver nas manifestações clínicas. Tranquilo, pessoal? Essa parte da fisiopatologia. Maravilha. Exacerbação grave. Existem alguns fatores de risco. Você está lá na UPA, de repente chegou um paciente com crise de asma, né? Às vezes tem alguma coisa na história que pode te deixar com uma pulga ali atrás da orelha e tipo, entendi, vou colocar isso aqui na manga, porque isso me faz ser um pouco mais cauteloso com esse paciente. Então, uma história prévia de uma crise de asma muito grave. Ano passado ele ficou entubado pela asma, ele foi para UTI, né? Ele tem ido frequentemente à emergência. A gente tem usado o salbutamol, o Aerolim, faz 2 semanas já, porque ele já está em crise. Ele não está fazendo o uso do corticoide inalatório, né? Uma adesão ruim ao tratamento, uma má percepção da gravidade da família, né? Às vezes a criança já está cansada há um tempo. E a presença de comorbidades, obviamente, paciente cardiopata, ou uma pneumonia associada, tudo isso pode ser um fator de risco para uma exacerbação grave. E como que esse paciente vai chegar para a gente, né? Então, ele tem uma piora da tosse, ele tem uma dispneia, né, um aumento do desconforto respiratório com uso de musculatura acessória, taquipneia, um aumento da frequência respiratória para manter o volume minuto, a ventilação alveolar adequada, uma queixa de opressão torácica, uma comunicação em frases curtas, você vai conversar, o paciente não está conseguindo formar frase, é uma fala entrecortada. No exame físico, presença de sibilância, né, na ausculta pulmonar, um tempo expiratório prolongado, está taquicárdico, uma queda de saturação, então está saturando 88, 89. Nos casos mais graves, alteração neurológica, é um sinal de gravidade, o paciente está agitado, ou está confuso, ou sonolento, e o pulso paradoxal, que é um achado aí do exame físico, né? O pulso paradoxal, a gente lembra lá da semiologia, a asma não é a única doença que cursa com pulso paradoxal, e o pulso paradoxal ele é uma exacerbação do que acontece fisiologicamente, tá? O que acontece fisiologicamente? A nossa pressão arterial sistólica, durante a inspiração profunda, pelo aumento da pressão intratorácica e redução do retorno venoso, ela cai até 10 milímetros de mercúrio. Então, se a minha pressão arterial sistólica na expiração é 130, a pressão arterial sistólica durante a inspiração, ela pode ser até 120. Quando essa redução é acima de 10 milímetros de mercúrio, a gente chama isso de pulso paradoxal, tá? Que é o que está aqui. Opa! Deixa eu melhorar esse ponteiro. Pulso paradoxal, que é o que acontece aqui, tá? Num pulso normal, na inspiração máxima, ela tem uma queda menor do que 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica. O paradoxal, a queda é maior. Professor, é fácil ver isso na prática? Não. Às vezes a gente vê isso no oxímetro ou em pacientes que estão monitorizados com pressão arterial invasiva, tá? Mas então, de sintomatologia, a gente tem tosse, opressão torácica, na ausculta, sibilos, tempo expiratório prolongado, taquidispneia, aumento o uso da musculatura acessória, batimento de asa nasal. Professor, ouvi alguém falando uma vez que quando a asma está muito grave, a gente nem consegue auscultar sibilos. É verdade, tá? Isso aí é um sinal de gravidade extrema, que é o que a gente chama de tórax
silencioso. O paciente está tão obstruído que você não ausculta, o ar não entra e nem sai. Aí você faz a inalação e começa a aparecer sibilos, que teve uma melhora discreta, tá? Então, essa é a sintomatologia principal. No manejo inicial ali, às vezes na sala de urgência e emergência, claro que vai depender muito da apresentação, tá, galera? Tem pacientes que chegam com uma crise de asma conversando, andando, é uma crise leve. Tem paciente que vai chegar num ataque de espinéia, hipoxêmico, uma crise moderada grave. Então, precisamos reconhecer quem é o nosso paciente. Inicialmente ali a gente vai buscar fatores na história, quando que começou a sintomatologia, se teve algum fator desencadeante, se tem comorbidade, se já tem o diagnóstico de asma. Vamos fazer o exame físico, né? Além da ausculta pulmonar, nível de consciência, sinais vitais. Fundamental, galera, isso aqui, ó, avaliar a gravidade da exacerbação. Eu preciso estratificar a crise, tá? Professor, estou aqui com uma crise de asma. Eu preciso saber se o paciente está conversando, se ele está com uma dispneia leve, ou se é um paciente com um tórax silencioso, que está confuso, sonolento, é outra condução, né? E vou monitorizar esse meu paciente, né? Com oxímetro de pulso, com monitor cardíaco, se for o caso, se necessário, com acesso venoso. Esse pico de fluxo respiratório aqui nem sempre está disponível, mas vocês vão encontrar isso em alguns artigos, né? Que o paciente faz a expiração e ele mede ali, estima o grau de obstrução e avaliar a necessidade de exames complementares, entre outras coisas. Então, é fundamental, galera, a gente avaliar a gravidade da exacerbação, tá? Isso a gente vai fazer ali na avaliação inicial, entendeu? Na anamnese e no exame físico, você precisa entender, a gente vai ver aqui vários scores de gravidade, obviamente que não precisa decorar, mas você precisa entender qual paciente que é. Isso vai ser fundamental para definir a melhor abordagem terapêutica, né? E o risco desse paciente internar, às vezes até de ir para a UTI. Tem vários scores. Utiliza um, deixa um com você, né? Para você fazer, inclusive tanto inicialmente e também para avaliar a resposta ao tratamento. Além da ausculta pulmonar, vão entrar nesses scores outros sinais: frequência cardíaca, nível de consciência, comunicação, pressão arterial, saturação de oxigênio, que vai nos ajudar a definir. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, tá, de avaliação da gravidade. Então, ó, a gente tem a crise leve e a crise grave, tá? Na leve, não tem alteração de consciência, a saturação está boa, o paciente fala frases, não está taquicárdico, aqui seria pacientes abaixo de 5 anos, a taquipneia não é tão importante, não tem cianose e a intensidade dos sibilos é variável, tá? Olha a diferença para crise grave, paciente agitado, confuso ou rebaixado, hipoxêmico, fala apenas palavras, taquicárdico, taquipneico, cianose pode estar presente e o tórax, ó, pode estar quieto, silencioso. Lembrem-se disso. Aqui uma outra que vai avaliar a falta de ar, a dificuldade de falar, o estado de alerta, fundamental, galera, fundamental, tá? Então, conforme a gravidade, ó, ele vai ficando sonolento, confuso, né? Confuso já é quase uma parada respiratória iminente, né, no paciente com asma. Frequência respiratória, uso da musculatura acessória, sibilância, frequência cardíaca, mais uma vez, ó, na parada iminente, tórax silencioso, tá? Exaustão, a gente já está exausto. O pulso paradoxal que a gente falou, né? E a avaliação funcional através do pico de fluxo respiratório, de parâmetros gasométricos, como a pressão arterial de oxigênio e a pressão parcial de gás carbônico, saturação, pressão arterial. Tá? Então, aqui outro exemplo de scores de gravidade, né? Chamando atenção aqui para, não sei o conhecimento de vocês de gasometria, mas na crise leve, ó, geralmente é desnecessário, você nem precisa coletar gaso, né? Na moderada também não, mas se você coletar, o paciente vai estar com CO2
normal ou até tendendo a mais baixo, porque ele está lavando muito, ele está compensando. Na crise mais grave, você colhe uma gaso, o paciente está tendendo à acidose respiratória, à acidemia respiratória, já com possível falência respiratória. Tá? Wood Downs é um outro muito famoso, para ver como repete. Ó. Você pode inventar um seu lá, colocar saturação, cianose, sibilância, frequência cardíaca, PA, pronto. Ó, como eles são parecidos. Cianose, como é que está o murmúrio vesicular, uso de musculatura, sibilos respiratórios e sempre o nível de consciência, tá? Então, a gente examinou o paciente, monitorizou o paciente, já começou o tratamento, obviamente, nesse momento, estabeleceu a gravidade. Professor, eu preciso pedir exame complementar, né? Para fazer o diagnóstico, não, o diagnóstico é clínico, mas esses exames podem ser úteis para a gente monitorizar a evolução, né? E possíveis complicações. Tá? Então, será que o paciente evoluiu para atelectasia? Será que o paciente tem uma infecção associada? Será que o paciente tem uma pneumonia associada? Então, a gente pode lançar mão de alguns deles, né? Quais são os principais? Raio-x de tórax. Quando que você vai fazer? Na exacerbação grave ou naquela com suspeita de complicações? E naquele paciente que eu vou internar. Se o paciente vai entrar para dentro do hospital, seja numa enfermaria ou numa UTI, ele precisa de um raio-x, né? Qual que é o achado característico, professor? A hiperinsuflação pulmonar, que a gente viu lá na fisiopatologia, né, por conta do air trapping, do aprisionamento de ar. Então, o raio-x está hiperinsuflado. Como que isso se manifesta radiologicamente? Retificação dos arcos costais, retificação do diafragma, aumento dos espaços intercostais, uma hipertransparência, aquele pulmão mais preto, e no perfil, presença de ar retroexternal. Pode também ter um espessamento ali da parede brônquica, um infiltrado perilar, e, em alguns casos, né, de complicações, a gente lembra de atelectasia, pneumotórax, ou até pneumomediastino. Então, aqui alguns exemplos, ó. Arcos costais bem retificados, tá? Esse infiltrado perilar, mas você não vê aquela imagem de condensação, uma pneumonia lobar, nada disso, tá? Aqui é doença obstrutiva. A gasometria também não é pedida rotineiramente, né? Agora, dependendo do grau, da gravidade, se o paciente chega na UTI, por exemplo, de maneira geral a gente coleta, até para monitorizar a evolução da doença, né? Então, será que esse paciente ainda está se compensando? Ou será que o CO2 já começou a subir e eu preciso escalonar mais rápido a minha terapia, colocar ele em alguma VNI, alguma coisa assim do tipo, né? Então, a gasometria pode ajudar, através da análise do gás carbônico. Análise bioquímica, pessoal, pode ter um potássio ali mais baixo, né, por conta do uso do beta-2, e o hemograma a gente pede na suspeita de infecção. Tá? Então, o paciente que tem um quadro de febre, pô, será que é uma pneumonia que desencadeou? Tem uma pneumonia associada? Tem algum quadro infeccioso? Lembrando que é muito comum a leucocitose no paciente com asma, e não necessariamente significa que ele está infectado, tá, pessoal? A gente sabe que o uso de corticoide, a própria resposta ao estresse, causa um aumento do número de neutrófilos. Então, a gente sempre interpreta com cautela. Nem tudo que sibila é asma, vocês já ouviram essa frase, né? Então, a gente sempre tem que considerar a possibilidade de diagnósticos diferenciais, principalmente naqueles pacientes que não estão melhorando com o tratamento, que a evolução está sendo um pouco diferente da esperada. Diagnóstico diferencial, a gente lembra da bronquiolite, né? Que aqui a gente está falando de uma infecção pelo vírus sincicial respiratório, que também causa sibilos, que também causa dispneia, que também necessita de internação, mas o pulo do gato é o primeiro episódio de sibilância. Então, bronquiolite a gente fala em bebês abaixo de 2 anos de idade. Asma já é um diagnóstico de um paciente pré-escolar, escolar, tá? E bronquiolite a gente não trata com beta-2 e corticoide, né?
pneumonia viral e bacteriana, anel vascular, é uma malformação que às vezes causa aqui na artéria subclave, uma subclave aberrante, que pode causar uma manifestação aí de sibilância crônica, sem resposta ao beta-2, insuficiência cardíaca, disfunção de pregas vocais, aspiração de corpo estranho, né? Aqui geralmente tem uma história muito aguda, muito abrupta. Um paciente que estava bem, estava brincando ali, de repente começou a ter crise de tosse e sibilância na ausculta, com alteração radiológica unilateral, fibrose cística, doença do refluxo, obstrução de via aérea superior e até a síndrome de Loeffler, que é a pneumonia eosinofílica, né, causada ali por aqueles parasitas intestinais, tá? Então, a gente tem no diagnóstico diferencial doenças congênitas, infecciosas, obstrução das vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores, síndromes compressivas, como o anel vascular, que a gente falou, entre outras. Beleza? Agora, pessoal, eu acho que é o que vocês mais estavam esperando, né? Realmente é o manejo, o tratamento da crise de asma, tá? Como que a gente faz? Objetivo do tratamento, né? Então, a gente lembra da fisiopatologia, uma doença obstrutiva, eu preciso reverter a obstrução, né? Reestabelecer a ventilação adequada do meu paciente. Se eu melhorar a obstrução, o paciente melhora a insuficiência respiratória, melhora a saturação de oxigênio, melhora o desconforto, melhora o neurológico, né? Eu vou corrigir também a hipoxemia, eu vou evitar as complicações, como a atelectasia, minimizar o risco de recaída, e prevenir as exacerbações futuras, principalmente com orientação, educação e no momento da alta hospitalar. A abordagem vai ser gradual e agressiva, terapia escalonada. O paciente chegou com asma, eu vou avaliar, eu vou fazer a terapia e daqui 20, 30 minutos eu estou reavaliando ele, daqui meia hora eu estou reavaliando, daqui uma hora eu reavalio de novo e eu vou conduzindo o meu paciente, tá? Aqui é a Bíblia da asma, é o que a gente chama de GINA, né? Todo ano ele tem atualização, e aqui eu tirei um trecho, ó, falando, né, do manejo da exacerbação, né, na assistência primária, ó. A terapia inicial principal inclui doses repetidas, né, de beta-2 agonistas inalatórios, né, de curta duração, introdução precoce de corticoide sistêmico e suplementação de oxigênio. O objetivo é aliviar a obstrução das vias aéreas e a hipoxemia, né, além da condição inflamatória e prevenir a recaída, tá? O controle infeccioso deve ser realizado. Então, quais são os pilares do manejo, professor? Beta-2 agonista de curta duração, corticoide sistêmico e oxigenoterapia. É só isso que a gente tem? Não, tem muito mais. Esses são os pilares. Oxigênio, vou dar se o paciente estiver saturando mal, né? Eu quero tentar manter uma saturação de 94 a 98, né? Às vezes 92 a gente tolera. O paciente não precisa e não deve saturar 100%. Então, ele está ali com uma saturação 89, 90, eu vou colocar oxigênio. O oxigênio não melhora desconforto, tá, galera? A gente vai melhorar a saturação. O desconforto é beta-2, corticoide, enfim, tratar a causa base. E, geralmente, no momento inicial, a gente coloca uma máscara não reinalante, né, ou uma máscara de Venturi. Ah, ele melhorou, vai para o catéter nasal, vai, às vezes, até chegar em ar ambiente, tá? Mas numa paciente está saturando ali 87, 88, você pode pedir uma máscara não reinalante enquanto é preparado, enquanto é feita as primeiras inalações, tá? Então, aqui um exemplo da máscara de Venturi, que a FiO2 vai depender desse dispositivo, né? A laranjinha é 50%, vai de 50% até 24%, né? De 24% até 50%. E essa aqui é a não reinalante, né? Que a gente liga ali a 10, 15 litros de oxigênio por minuto e vai oferecer uma FiO2 aí de quase 100%. Fase da farmacoterapia, pessoal, beta-2 agonista de curta duração. Tem o de longa, que o lugar dele não é aqui, é no tratamento crônico. O de curta é um medicamento de primeira linha. Ele vai ativar o receptor beta-2 adrenérgico, causando um relaxamento da musculatura lisa brônquica. Então, ele vai intervir no broncoespasmo,
né? Ele vai causar uma broncodilatação, melhorando o broncoespasmo. Medida inicial, administração de doses repetidas de beta-2 agonista por via inalatória. Não é uma dose agora, outra dose daqui 3 horas, não. Né? Geralmente a gente faz um resgate na primeira hora, a cada 20 minutos, ou às vezes até de maneira contínua, tá? E aí a gente vai espaçando conforme a resposta do paciente. Ele pode ser utilizado de duas maneiras, ou por inalador pressurizado, que é aquela famosa bombinha com espaçador, ou nebulização, que é aquela inalação conectada no oxigênio, tá? Quais opções a gente tem atualmente? Né? A gente tem o salbutamol spray, né, que é o mais utilizado, né, o nome comercial é o Aerolin, que é o jato, e abaixo de 5 anos, a dose é de 2 a 6 puffs a cada 20 minutos na primeira hora, essa é a dose de resgate, e acima de 5 anos, 4 a 10 puffs a cada 20 minutos na primeira hora. É importante lembrar que a cada puff a gente tem que esperar 10 segundos, né? Muitas vezes o paciente não melhora por estar recebendo a medicação de maneira inadequada, ou a dose inadequada, ou a técnica inadequada. Então, o resgate faz 4 puffs agora, por exemplo, 4 daqui 20 minutos e 4 daqui 20 minutos. Após a primeira hora, eu reavalio. Às vezes o paciente continua ruim e eu vou ter que deixar de hora em hora ou de 2 em 2 horas. Isso vai depender da necessidade dele. Às vezes eu já posso espaçar para de 3 em 3, de 4 em 4. A gente já vai ver o fluxograma. A gente tem a nebulização com salbutamol, que é o salbutamol agora não em spray, mas em flaconete, né, que é o Aerolin Nebulis. Então, abaixo de 6 anos, a gente usa ali 2,5 miligrama, e também faz a cada 20 minutos, acima de 6 anos, 5 miligramas. E antigamente era muito utilizado, hoje em dia nem encontra mais, o fenoterol, que é o famoso Berotec, né? Eu utilizei muito na residência, hoje em dia, por ser menos seletivo que o salbutamol, causar mais efeitos colaterais, raramente é encontrado, tá? Então, a gente tem a opção do inalador dosimetrado, com espaçador, e do nebulizador, tá? Atualmente, a preferência atual, por ter melhor penetração, é o inalador com espaçador. Tá? O espaçador, ele ajuda ao fluxo ali do beta-2, né? Abaixo de 4, 5 anos, essa menininha, além do espaçador, a gente usa a máscara, e acima de 5 anos, o paciente já pode utilizar o espaçador sem máscara. Ah, não tem espaçador. Não tem problema, tem a nebulização, você vai colocar ali as gotas ou a solução, diluir em soro fisiológico e pedir para o paciente fazer a inalação. Como dito, após a primeira hora, eu vou reavaliar e vou acrescentar a dose, espaçar a dose de acordo com a resposta. Efeitos colaterais, ele vai atuar em receptor beta-2 adrenérgico. Então, pode ter tremor, taquicardia, hipocalemia, né? O potássio entra para dentro da célula com o uso do beta-2, mas inalatório é bem raro de ter efeitos colaterais mais graves, desde que respeitada a dose correta. Além do beta-2, galera. Então, além do beta-2, outro ponto essencial no tratamento é o corticoide, né? Hoje em dia, a recomendação é utilizar ele precocemente, ele tem um papel central, a doença é inflamatória, e além de modular a inflamação, ele também age sobre os receptores beta-2. Eles aumentam a afinidade, a densidade e a funcionalidade do receptor beta-2. Então, quando eu uso o corticoide junto com beta-2, eu aumento a eficácia do beta-2, tá? O corticoide pode ser utilizado via oral ou endovenoso, tem a mesma eficácia. Obviamente, com um paciente com crise grave, né, que eu estou deixar ele em jejum, que ele está muito desconfortável, sonolento, eu vou fazer endovenoso. Mas se é um paciente que está conversando, está tomando água, eu posso fazer via oral sem problema nenhum, tá? Esse aqui é um trabalho que mostra que o uso precoce do corticoide reduziu a taxa de internação e a duração do tratamento. Via oral, o que a gente usa? Prednisona, que é o comprimido, ou prednisolona, que é o xarope,
né? 3 miligramas por ml, a gente faz 1 a 2 miligramas quilo dia. E endovenoso, de preferência, a metilprednisolona, né? A gente faz uma dose de ataque e deixa aqui 1 miligrama quilo dose a cada 6 horas. Outra opção é a hidrocortisona. A gente mantém o corticoide aí, em geral, por 3 a 5 dias, até 7 dias, tá? Aqui nós estamos falando de corticoide sistêmico, via oral ou endovenoso. O corticoide inalatório, ele não tem tanto espaço na exacerbação. Se o paciente já usa, a gente vai continuar ou até aumentar a dose. Se ele não usa, a gente vai entrar durante a internação. Mas o corticoide que a gente está falando aqui é o corticoide sistêmico, tá? Efeito sistêmico e não inalatório. Além do beta-2 e do corticoide, o que mais que a gente tem no arsenal terapêutico? A gente tem os anticolinérgicos, né? O famoso ipratrópio ou atrovente. Eles vão inibir o broncoespasmo agora não por ativação do beta-2, mas através do bloqueio da ação da acetilcolina. Isso gera broncodilatação e diminuição das secreções, tá? É o atrovente, ele sempre deve ser associado ao beta-2, e a gente usa para todo mundo? Não. A gente vai usar nas crises graves de asma aguda. Então, se você fez algum score e o paciente está como crise grave, eu vou associar o atrovente. Ou naqueles pacientes que não estavam na crise grave, mas que não responderam bem à inalação somente com beta-2 adrenérgico. Tá? A gente usa nas primeiras 2 horas, não precisa manter após a admissão, e ele vai ajudar. Né? Não tem muitos efeitos colaterais, abaixo de 6 anos, 10 a 20 gotas, acima de 6 anos, 20 a 40 gotas, tá? Então, isso aqui é na primeira hora, tá, galera? Se é crise grave, beta-2, ipratrópio e corticoide. Se é crise moderada ou leve, beta-2 e corticoide, tá bom? E o anticolinérgico, se ele não responder, ou se a crise for grave. Ficou um pouco mais específico, um pouco mais densa a aula nesse momento. Podemos seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Tudo ok, prof. Bom, o paciente não melhorou, professor, e agora? O que a gente faz, né? Só abrindo um parêntese. Tudo que a gente não quer para este paciente é intubá-lo, tá? A intubação do paciente asmático não é fácil, não estou nem falando do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista fisiológico, tem bastante chance de complicação, de pneumotórax. A ventilação mecânica desse paciente é muito difícil, então a gente vai fazer de tudo para ele não intubar, tá? Se ele não melhorar, a gente pode lançar mão do sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio também vai ajudar na broncodilatação, bloqueando os canais de cálcio. Então, eles relaxam a musculatura lisa brônquica. E quando que ele vai estar indicado? Nos pacientes que progrediram para insuficiência respiratória, apesar do tratamento feito até agora. Você fez corticoide, fez beta-2, fez ipatrópico, e ele não melhorou. Tá? Então, geralmente, a gente faz na emergência, visando evitar a internação na UTI e a necessidade de ventilação mecânica. Quando o paciente chega na UTI com uma crise de asma grave, que não fez o sulfato de magnésio, eu faço para evitar que ele piore, né? A dose varia um pouco, mas geralmente a gente faz 40 a 50 miligramas por quilo EV em 30 a 60 minutos, a dose máxima de 2 gramas. E a gente pode repetir a dose em 4 a 6 horas, tá? Como ele faz esse relaxamento da musculatura lisa, o paciente pode evoluir com hipotensão, né? Então, a gente sempre faz lentinho, bem diluído, correndo aí em 1 hora, para não ter esse problema, né? No GINA, que é aquele que eu mostrei para vocês, já aparece o sulfato de magnésio inalado. Isso eu nunca vi na prática, acho que não chegou no Brasil ainda, tá? Que é um trabalho que mostra que o sulfato de magnésio EV pode reduzir a necessidade de admissão hospitalar em pacientes com exacerbações moderadas ou graves, mas a evidência é limitada, né? Mas é um tratamento, tratamento barato, então está indicado. Aqui é uma revisão de literatura, inclusive de uma revista brasileira, mostrando que pode ser recomendado esse uso rotineiro do sulfato de magnésio. Tá? Esse aqui é um trabalho
de 2017 para cá, tem gente fazendo uma dose mais alta e contínua do sulfato de magnésio, tá? Que é a dose de 50 miligramas quilo-hora por 4 horas. Tá? Isso aí, esse estudo mostrou que essa dose mais alta, né, e contínua, ela teve melhor resposta, né, em relação à alta hospitalar. Né? Então, em 12 horas, 11% dos pacientes foram de alta, em 24 horas, 47%. Né? A dose em bolos, que é essa que a gente viu, em 1 hora, apenas 11% dos pacientes foram de alta. Então, é algo aí que vem surgindo, esse 50 miligramas quilo-hora em 4 horas, ou 200 miligramas por quilo, 4 horas, isso aqui talvez mais ali dentro da unidade de terapia intensiva, para monitorização adequada. Professor, se eu não posso utilizar o beta-2 inalatório, né, eu não consigo, o paciente não deixa, ou o paciente já está entubado, enfim, ou ele está na VNI, né? Aqui, só passando rapidinho, mas foge um pouco da emergência, a gente utilizaria um beta-2 agonista parenteral, que é a terbutalina, tá, galera? A gente poderia utilizar subcutâneo, isso aqui você pode fazer numa UPA aí, um paciente que não está legal, faz ali subcutâneo rapidinho, a cada 20 minutos, e na UTI, às vezes a gente faz a dose endovenosa, infusão contínua, essa medicação fica em bomba de infusão, né? Então, correndo ali 1 ml hora, 2 ml hora, mais efeitos colaterais mais intensos, com hiperglicemia, hipotensão, então taquicardia é importante, então fica mais aí para dentro da UTI, tá? Então, ó, de maneira inicial aqui, né, pacientes abaixo de 5 anos, oxigênio, beta-2 de curta, corticoide sistêmico e opções adicionais, brometo de patrópio e sulfato de magnésio, tá? Sabendo isso, vocês estão bem habilitados aí para manejar uma criança com crise de asma. Terapia complementar. Às vezes o paciente chega um pouquinho desidratado, eu faço ali um 10 ml por quilo, né, ele está com aumento de perda insensível, às vezes não está ingerindo bem líquidos. Vou manter ele em jejum com soro basal até ele melhorar. Se tiver pneumonia associada, vou entrar com antibiótico. E, se infecção pelo vírus da influenza, é recomendado fazer o oseltamivir. Quando a gente faz tudo isso, galera, e o paciente não melhora ou continua muito dispneico, a gente lança a mão do suporte ventilatório, porque até agora a gente não mexeu com suporte ventilatório, a gente deu oxigênio, é diferente. Hoje em dia existem vários dispositivos que podem nos ajudar, né, a vencer essa resistência. Entre deles, o catéter nasal de alto fluxo, que é um excelente dispositivo, pena que não muito disponível, a ventilação não invasiva, que é a VNI, né, que dá uma pressão aqui através do BIPAP ou CPAP, e a ventilação mecânica invasiva. Esse catéter nasal de alto fluxo, para vocês terem uma ideia, o baixo fluxo ali, aquele que a gente usa numa emergência, geralmente a gente dá 2 litros por minuto, até 3, né? O alto fluxo, ele é um dispositivo que o oxigênio ele vai aquecido e umidificado. Então, a gente geralmente deixa 2 litros por quilo. Paciente de 10 quilos, a gente deixa 20 litros. Adulto fica com 40 litros por minuto. Ele permite, né? E isso ajuda ali a vencer a resistência, a dar um suporte ventilatório, tá? A VNI também ajuda bastante. Em últimos casos, a ventilação mecânica invasiva, né? Às vezes o paciente chega muito ruim, galera, e é paciência. Você vai fazendo tratamento, ele vai melhorando, melhora o neurológico, melhora a entrada de ar, mas tem alguns critérios de ir para a UTI, né? Uma alteração neurológica importante, eu não consigo desmamar o beta-2, eu acho que vale a pena uma VNI, né? Continua saturando mal, ou aquele paciente com elevada probabilidade de progredir para falência respiratória. A intubação traqueal, último caso, né? Às vezes, infelizmente, ainda é necessário, mas a gente evita, tá? Mas se estiver piorando muito, né? Obviamente, uma dispneia não sustentável, já em bradipneia, parada, ou principalmente alteração do nível de consciência, letargia ou coma, a gente precisa garantir a via aérea, né? Uma via aérea segura, tá? A gasometria
não é um parâmetro para intubação, vai ser muito mais através dos marcadores clínicos, tá? Existem outras terapias, né, alternativas, não é a intenção da aula, mas só a título de curiosidade, antigamente se usava muito essas metilxantinas ou aminofilina, isso não é mais utilizado, heliox, cetamina, broncoscopia, dentro da internação aí, paciente com atelectasia importante. Óxido nítrico inalatório e até ECMO, né, em lugares que tenha referência do suporte de vida extracorpórea. Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, eu mandei, tem vários fluxogramas, tá? Não vou ler, mas depois vocês revisem, tem vários, e é basicamente o que a gente falou, né? Da avaliação inicial, da estratificação da gravidade e da terapia inicial. Esse aqui é o mais recente, de 2021. Olha que interessante, ó. Exacerbação em menores de 6 anos. Tá? Tem aqui com 6 anos ou mais. Vamos começar por esse. Eu vou estratificar a gravidade. Aqui ele deu alguns critérios. Ó. Tudo que a gente falou. E aí vai ser leve, moderada ou grave. Se for leve, pessoal, pode ver que nem o corticoide ele coloca, só o salbutamol. Ah, teve boa resposta, está estável após a observação, eu vou liberar para casa com salbutamol a cada 4 a 6 horas. Tranquilo. Mas se ele não respondeu bem, né, aí sim eu repito salbutamol e associo o corticoide. Mas o ponto da aula é essas duas aqui, ó, moderada e grave. Tá? Moderada, começa o salbutamol, ele já coloca o brometo de patrópio e associa o corticoide. Tá vendo como ele coloca oral? Por quê? Porque não tem diferença de eficácia. Na grave, salbutamol, mais brometo de patrópio, associar corticoide oral ou EV. Óbvio, às vezes o paciente está lá taquicárdico, agitado, desconfortável. Ah, toma esse comprimido aqui. Não faz muito sentido. Faz sentido pegar um acesso e fazer uma metilprednisolona, né? E oxigênio. Não respondeu em 1, 2 horas, teve sinal de gravidade ou piora, vou repetir o resgate, posso fazer o sulfato de magnésio, internação e considerar transferência para UTI. Ah, professor, ele melhorou, tá de boa, venho para cá. Espaço salbutamol. Ah, ele melhorou, mas ele está com oxigênio. Você não vai mandar para casa, você vai internar. Ah, ele melhorou bem, já está comendo, conversando em ar ambiente. Se ele estiver estável, você vai mandar para casa com corticoide e beta 2, tá? Aqui acho que só vai mudar basicamente as doses, né, de crianças com 6 anos ou mais. Então melhorou nesse tratamento de primeira linha. Opa, vamos para o sulfato de magnésio, às vezes beta 2 agonista intravenoso, VNI, ketamina, isso aqui já dentro da UTI, tá? Por que o paciente morre de asma ou precisa ir para a UTI por asma, Pedro? Queda de saturação, fadiga respiratória, atelectasia. A gente tem que ficar atento em distúrbios eletrolíticos e também possível arritmia, dose excessiva do beta 2, pneumotórax é um fator, é uma complicação pela hiperinsuflação e parada cardiorrespiratória. Tá? A gente faz de tudo para isso não acontecer. Quais são os erros mais comuns no manejo ali da crise? Não identificar a gravidade. Ah, isso é uma crise de asma, está fazendo inalação lá, daqui 4 horas você vai lá ver, tá errado, né? Baixas doses ou grande intervalo, frequente. Ah, tô com medo de taquicardia, porque você não tem que ter medo, né? O médico tem que ter receio, cautela, mas qual que é a dose? Ele tá taquicárdico, às vezes, pela insuficiência respiratória, porque ele tá com falta de ar, morrendo, você vai abordar isso com broncoespasmo, a dose correta, né? Não indicar corticoide, não monitorizar o tratamento, não dar oxigênio, não ficar de olho no potássio que pode cair, dar antibiótico para todo mundo, hiperidratar, lembra que eu falei? Ah, faz um 10 ml por quilo aqui, é de leve, né? Bem judiciosa. Se for entubar, demorar para entubar, vai ser uma catástrofe, e ficar ambusando depois que entuba também é uma catástrofe.
mas seria uma outra aula. Então, a evolução desfavorável com essas complicações vai estar bem associada ao quê? Não intervir adequadamente, não reconhecer os sinais e sintomas, tá? O prognóstico hoje é muito bom dos pacientes que recebem um tratamento clínico adequado. Na grande maioria das vezes, pô, se chega na UTI, às vezes fica 24 horas, já melhora, já vai para o quarto, né? Mas a gente precisa ser bem atento e seguir esse protocolo, esse passo a passo certinho. A partir do momento que o paciente está estável, sem necessidade de oxigênio, com capacidade de se alimentar, a gente vai dar alta. Lembrando que toda exacerbação de asma é um risco para uma nova exacerbação futura. Então, nesse período de internação, eu preciso reforçar a educação. Às vezes a família não tem nem ideia. Ninguém nunca falou que o paciente era asmático, que tinha fator desencadeante, que a técnica inalatória era correta. Reforçar a importância da adesão terapêutica. Às vezes a mãe usa Clenil, né, o corticoide inalatório, ela para de usar por conta própria, ela acha que tem efeito colateral. Precisa reforçar a importância de seguir adequadamente com o pediatra, com o pneumo, programar o retorno e eu vou dar alta com um broncodilatador de curta duração, né? Manter aí a cada 6 horas por mais uns 3 a 5 dias. Corticoide oral, até 3 a 5 dias no máximo. E corticoide inalatório. Eu vou iniciar ou intensificar o tratamento crônico para ele não voltar. Ah, ele já usa Clenil e tal, dose boa. Você pode associar um beta-2 de longa, você pode otimizar esse tratamento entre as crises. Perguntas, pessoal? Não? É. Aqui, galera, eu trouxe uma questão que vai ajudar bem, tá? Só para sintetizar, uma questão de residência aí da prova do Sul São Paulo, acho que do ano retrasado, para a gente só finalizar o conteúdo. Alguém pode ler? Eu leio, professor. Manda lá, Ana. Manda Uma bala. criança de 7 anos de idade com antecedente pessoal de asma iniciou o quadro de dispneia e sibilância há 3 horas, sem resposta às medidas terapêuticas iniciadas em sua casa. Administração de 8 puffs de salbutamol uma única vez. Deu entrada no serviço de emergência, agitado, com fala entrecortada, frequência respiratória de 34, frequência cardíaca de 120, saturação de 89 em área ambiente. Sibilos difusos e tiragem intercostal e subcostal. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a melhor proposta terapêutica de acordo com o GINA. Beleza, Ana, beleza. Ah, eu não sei de acordo com o Gina, não precisa desesperar na questão, né? É de acordo com o que vocês aprenderam, tá? Vamos, antes de ler as alternativas, que vocês vão me ajudar. Ó, é uma criança de 7 anos, tá? 7 anos. Já tem o diagnóstico de asma, quadro de dispneia e sibilância há 3 horas. Bem agudo, tá, pessoal? Nem sempre é assim, às vezes é. Teve um fator desencadeante ali, começou rapidão, já evoluiu. Às vezes não. Ah, ela começou com tosse ontem, resfriado, pegou um sereno, hoje amanheceu, tá? Varia. E a mãe, que já tem o diagnóstico de asma, então já teve as orientações, já fez até 8 puffs. Ela não fez o resgate adequadamente, só fez uma única vez, mas já fez um beta-2 de curta. Aí a criança chegou agitada, tá lá, brigando, pô, fala entrecortada, taquipneica, taquicárdica, hipoxêmica, sibilos difusos e tiragem intercostal e subcostal. Você não precisa decorar nada, né, pessoal, para saber que não é uma crise leve, é uma crise grave, no mínimo. Ah, professor, mas não está com tórax silencioso. Tudo bem, a criança não está preparada, né? Parada cardiorrespiratória, mas é uma crise grave, pô, tá agitada, tá falando, tá sibilos difusos, retração subcostal, tá? Isso antes de você responder a conduta. E agora a gente vai para
melhor resposta. Vocês vão fazer muita prova na vida ainda. Você vai olhar e falar, o que o analisador quer de mim? Não adianta você brigar com a questão, a informação está aqui. Vamos de baixo para cima. Vocês vão falando sim ou não. Máscara de oxigênio para alcançar saturação entre 94 e 98. Sim ou não? Sim. Salbutamol. Sim. Sim. Aminofilina. Não. 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 Próximo. Máscara de oxigênio para alcançar saturação entre 98 e 100. Não. Não. Você não quer ninguém saturando 100%. Tá? Isso aí é só para ansiedade do médico. Não faz bem. Hiperóxia está associada com piores desfechos. Tá? Mas vamos só continuar. Salbutamol, sim. Corticoide, sim. E sulfato de magnésio, ainda não. Sulfato de magnésio é depois da primeira hora. Vamos para C. Máscara de oxigênio para alcançar a saturação. Terbutalina. Sim ou não? Não. Agora não. Não. Agora não. Terbutalina subcutânea ou endovenoso. É no paciente que não está respondendo ou que eu não consigo fazer inalação. A questão não falou nada disso. Tá? B. Máscara de oxigênio para alcançar a saturação entre 98 e 100. Já vimos que não. Salbutamol, sim. Corticoide inalatório, não. Agora não. Ele deve até usar em casa. Se usar, ele vai manter. Mas o corticoide de agora é o sistêmico. Tá? Vamos para a letra A. Máscara de oxigênio para alcançar a saturação entre 94 e 98. Sim. Salbutamol, sim. Dose de resgate. Ipratrópio, sim. Já considerei a crise grave. Posso já fazer, né, sem problema nenhum. Já associo de cara. E corticoide. Endovenoso, claro, o paciente está agitado, hipoxêmico, estou lá monitorizando, né? A eficácia é a mesma, claro que é a mesma, mas eu vou olhar para o meu paciente e tentar identificar o que é melhor para ele. Então, resposta correta, letra A. Fechou, pessoal? Professor, Manda bala. uma dúvida no tratamento, então, crônico. O que vai ficar para o paciente? Vai ficar um resgate? Ó, no tratamento crônico, Vanessa que está falando, né? Isso. O tratamento crônico, Vanessa, como que é? Então, ele vai ser entre as crises para evitar que o paciente tenha nova crise. A terapia básica é o corticoide inalatório, que é o Clenil, beclometasona. Alguns pacientes a gente associa o corticoide junto com beta-2 de longa, e esse paciente vai usar isso diariamente, sem crise, mesmo assintomático, é o que vocês prescrevem lá no ambulatório de pneu. Esse corticoide aqui, ó, de curta duração, após uma crise, geralmente a gente mantém ele por 4 a 5 dias, tá? E deixa prescrito para a mãe quando necessário, mas ele não fica usando sempre, tá? O beta-2 de curta duração, ele é para crise. Para o tratamento crônico, é o corticoide inalatório associado ou não ao beta-2 de longa duração, tá? Oi? Certo, professor, obrigada. Pode ir, Camila. Então, olha que interessante. Boa pergunta, Camila. Sempre na crise é beta-2 de curta. Seja que ela veio no hospital ou no momento de piora dos sintomas, tá? Beta-2 de curta. O tratamento crônico, o paciente não está em crise, ou pós-crise, eu vou manter esse tratamento. É o corticoide inalatório, junto ou não, se ele for, tipo, eu entrei com corticoide, ele continua tendo crise. Eu
aumentei a dose do corticoide inalatório, ele continuou tendo crise. Aí, geralmente, a partir do 4 ou 5 anos, a gente costuma associar o beta-2 de longa duração, que é o formoterol. Mas o beta-2 de longa duração, ele não entra no lugar do beta-2 de curta. Porque o beta-2 de curta sempre vai ser útil na crise, no momento de piora, porque ele age rápido. O beta-2 de longa, ele pode ser associado ao corticoide. Eu nem sei, na verdade, o formoterol, eu nem lembro mais, deixa eu ver aqui. Ele é um beta-2 de longa. Então, o formoterol, a gente vai associar não na crise e não substituindo o beta-2 de curta, mas a gente vai associar ao corticoide inalatório no tratamento crônico do paciente que não está sendo bem controlado só com corticoide inalatório. Professor, então, para esse paciente que está em remissão, está mantendo a asma controlada, já com corticoide inalatório e o beta de longa, se ele tem a crise, eu posso deixar prescrito para ele esse resgate de 4 a 10 puffs, se maior que 5 anos, e menor que 5, de 2 a 6 puffs em 20 minutos, igual Isso. a gente faz? O paciente, na crise, você nem vai mexer, o manejo da crise vai ser independente do que ele usa em casa. Tá? Então, ele usa corticoide inalatório e beta-2 de longa, e chegou na UPA. Ok, ele vai continuar usando. Isso aí geralmente é de manhã e à noite que ele faz. Ele pode continuar usando. Mas isso não vai interferir. O tratamento da crise vai ser beta-2 de curta, corticoide sistêmico, ipratrópio, oxigênio, sulfato de magnésio ou não, dependendo da evolução. Aí, no momento da alta, por exemplo, ou até antes, você pode falar, como é que está a dose? Deixa eu pensar aqui no corticoide inalatório, beta. Mãezinho, ó, ele está tendo crise, mês passado ele também procurou. Vamos aumentar essa dose? Mas aí você não está manejando a crise aguda. Você está prevenindo de exacerbações futuras, tá? Então, o que ele usa em casa não vai influenciar em nada o seu manejo da crise. Você vai manter o que ele usa e vai acrescentar o manejo da crise, e na hora da alta você vai avaliar se precisa aumentar a dose ou não, se ele volta no pneumo, quando que é o retorno, tá? Mas aí seria um outro foco. Entendi. E mesmo se ele fizer o resgate em casa, quando ele chega na emergência, eu posso fazer de novo o meu aerolim lá. Não tem problema. Pode, tranquilo. Claro que assim, se ele fez o resgate, às vezes já melhorou e tal, né? Mas, assim, se ela veio para o hospital, é porque às vezes ele não melhorou. Você pode repetir o resgate, tá? Não tem problema, a cada 20 minutos e tal. E aí você deixa de 2 em 2, de 3 em 3, né? Vai tentar ir passando conforme a tolerância do paciente. Beleza, obrigada. Mais alguém, pessoal? Não? Professor, Oi? esses corticoides inalatórios que é receitado para o paciente, o que eu encontro no SUS? O que eu tenho disponível no SUS? O corticoide inalatório, né, para o tratamento crônico. Isso. Geralmente a gente tem a beclometasona, que é o Clenil. Tá? O Clenil inalatório. O nome comercial é Clenil, mas o princípio ativo é a beclometasona. Isso aí eu sei que tem. Tem a opção dele em flaconete, que a gente faz a nebulização, ou o Clenil HFA, que é o puffzinho. Geralmente a gente começa ali depende da idade, 100 a 200 microgramas de 12 em 12 horas, de manhã e à noite, né? Obrigada, professor. Imagina. Ó, pessoal, vocês têm meu telefone aí, meu e-mail, tá? Qualquer dúvida e tal, podem mandar. A gente está aqui para ajudar. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Bom restante de faculdade aí, que a formatura já está chegando. Aproveitem.
Obrigada, professora. Excelente aula. Obrigada. Valeu, Obrigada, gente. professor. Até mais.